Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação Wesley Paiva. Apoio Senar MS, transformando vidas. Olá, terça-feira, dia 8 de outubro de 2024. A partir de agora aqui no seu rádio tem as principais notícias aqui do nosso estado, do Brasil e do mundo. Em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul, o JD1 no ar tem o apoio do Senar MS, transformando vidas. Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. Fumaça impiedosa cobre mais uma vez Campo Grande. Terça-feira terá calor de 44 graus em Mato Grosso do Sul. JD1 no ar. Previsão do tempo. O tempo seco aliado aos incêndios florestais fizeram de Campo Grande de novo vítima da fumaça intensa que prejudicou a visão a longa distância logo pela manhã desta terça-feira. O ar também não se tornou um dos melhores. A situação para quem acordou cedo foi de estranheza, com tanta fumaça que percorria e encobria toda a cidade e que deixou um ar sombrio na capital sul-mato-grossense. Para hoje, o Centec, Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, aponta tempo firme com predomínio de sol e variação de nebulosidade. A situação meteorológica ocorre devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica favorecendo o tempo quente e seco. Já em relação às temperaturas, são previstas mínimas entre 20 e 24 graus e máximas entre 37 e 41 graus para as regiões sul, leste e sudeste do estado. Regiões que abrangem, por exemplo, Dourados, Ponta Porã, Iguatemi e Anaurilândia. Já nas regiões Pantaneira e Sudoeste, Aquidauana, Corumbá e também Porto Mutinho, esperam-se mínimas entre 28 e 30 graus e máximas entre 40 e 44 graus. Já nas regiões do Bolsão e Norte, ali em Três Lagoas, Paranaíba, Coxim e Camapuã, por exemplo, são esperadas mínimas entre 19 e 25 graus e máximas entre 38 e 43 graus. Já a capital Campo Grande tem mínimas entre 23 e 27 graus e máximas entre 37 e 39 graus. Porém, existe a possibilidade de uma leve mudança no clima já a partir de hoje com a aproximação de uma frente fria. JD1 no ar. Pois é, com temperaturas altíssimas, o calor não tem dado trégua para nós mato-grossenses. Mas a situação pode mudar ainda esta semana, na noite de quarta-feira, dia 9, com a chegada de uma frente fria no estado. Essa mudança está prevista pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o Centec, que em boletim divulgado nesta segunda-feira, dia 7, apontou que há possibilidade de chuvas no estado já na quinta-feira, dia 10. A possibilidade é de chuvas em todo o estado, com chances de temporais em algumas regiões, com ventos que podem chegar até 60 km por hora, com a possibilidade ainda de eles ultrapassarem a velocidade durante rajadas. Apesar disso, o Pantanal Sul-Mato-Grossense deve continuar sofrendo, sem a possibilidade de chuva considerável na região. Se a chuva acontecer no Pantanal, será de fraca intensidade. JD1 no ar. Agro. E agora tem as principais cotações que movimentam o nosso mercado agropecuário, começando com a base de preço da arroba do boi gordo, que nesta terça-feira é de R$ 262. A arroba da vaca gorda, R$ 241,50. Já a base de preço aqui para o estado do milho seco, saca 60 quilos, é de R$ 53. E a soja em grão, saca 60 quilos, R$ 138. Valores da base de preço do mercado físico aqui de Mato Grosso do Sul. Essas foram as principais cotações do mercado agropecuário de hoje, terça-feira. JD1 do ar. E agora falando das eleições 2024, dados do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, apontaram que dos 646.198 eleitores aptos a votar em Campo Grande, 164.799 faltaram às eleições municipais deste ano, o que representa 25% do eleitorado. O quantitativo de não comparecimento coloca Campo Grande acima da média nacional de abstenção, que foi de 21,7%, segundo o TSE. O número de eleitores que não votaram também superou a candidata mais votada na capital, Adriane Lopes, do PP, que recebeu 140.931 votos. A capital de Mato Grosso do Sul registrou 481.399 votos no domingo, dia 6, dos quais 444.980 foram válidos. Brancos totalizaram 16.968, o que representa 3,5% dos votos totais. Já os nulos somaram 19.451, ou seja, 4,04% do total. Em comparação às eleições municipais de 2020, o número de abstenções se mantém estáveis. Naquele ano, 25% dos eleitores não votaram para prefeito e vereador, totalizando 154.003 abstenções. JD1 no ar. JD1 no ar. O governador Eduardo Riedel concedeu entrevista à CPN Brasil nesta segunda-feira, dia 7, um dia após as eleições municipais de 2024. Para o chefe do Executivo Estadual, a fórmula do sucesso do PSDB em
Mato Grosso do Sul é trabalho, dedicação e foco em resultados. Isso porque o partido teve 44 prefeitos eleitos este ano, o que representa 55% dos municípios do estado. O desempenho do Diretório Sul-Mato-Grossense, ao contrário do nacional, vem despertando a curiosidade da imprensa nacional. Além dos 44 prefeitos eleitos, o PSDB de Mato Grosso do Sul ainda mostra força ao eleger prefeitos em 3 das 5 maiores cidades do estado: Dourados, Três Lagoas e Ponta Porã. JD1 no ar. JD1 no ar. E com o objetivo de otimizar o registro de inventários de emissão e o cálculo do balanço de carbono, o governo do estado, por meio da IMASU, Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, lança hoje, dia 8, o sistema Carbon Control, uma plataforma digital para gerenciamento de emissões e remoção de gases de efeito estufa. O Carbon Control trará mais agilidade e eficiência para empresas e indivíduos que realizam as atividades com impacto ambiental, automatizando o envio de informações e facilitando a análise técnica, tanto voluntários quanto obrigatórios, para o processo de licenciamento ambiental. O sistema Carbon Control abrange diversas fontes de emissão de gases do efeito estufa com foco inicial. Entre as principais categorias monitoradas estão a combustão estacionária, que gera emissões a partir da queima de combustíveis em instalações fixas, como usinas e caldeiras, com destaque para o dióxido de carbono, CO2, metano, CH4 e óxido nitroso, o N20. Ao final do processo, as empresas recebem um relatório completo, permitindo ajustes estratégicos para reduzir emissões e adotar práticas mais sustentáveis. Quer saber como 2 letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 98 88. Nossa, até o nome é fácil de lembrar. Cadastre 981 35 98 88 no seu WhatsApp e escreva apenas Oi. As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo, bem aí, Na palma da sua mão. deu oi, virou notícia. JD1Noticias.com JD1Noticias.com JD1Noticias.com. A notícia no seu celular. E agora, da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves tem as últimas notícias policiais. Olá, ouvintes do JD1 no ar. O jovem Gustavo de Souza Damião, de 19 anos, foi assassinado com vários tiros em uma conveniência de posto de combustível em Mundo Novo. O caso aconteceu na noite do último sábado e só foi divulgado nesta segunda-feira. O jovem foi atingido com tiros na região do rosto, tórax e abdômen. Gustavo portava uma arma de fogo com uma munição na câmara e 7 no carregador, que foi encontrada próximo ao corpo dele. Segundo o site do Tá na Mídia Naviraí, a Polícia Civil esteve no local e, ao analisar a câmera de segurança, identificou o suspeito como Edivaldo Laudelino dos Santos, de 49 anos, vulgo Cerqueiro, que já tem passagens por outros homicídios na forma tentada, ou seja, outras tentativas de homicídio. Até o momento, o suspeito não foi localizado e a Polícia Civil segue trabalhando para solucionar o crime. E um motociclista que pilotava em alta velocidade pela rua Alvilândia, no Jardim Batistão, foi internado em estado grave após colidir com um Volkswagen Gol em um cruzamento na noite de ontem em Campo Grande. O motociclista estava na rua preferencial. No entanto, estava em alta velocidade na via, em que a velocidade máxima permitida é 30 km por hora. A motorista do carro chegou a parar na sinalização, mas quando foi atravessar a via, o motociclista apareceu e bateu na lateral do carro, voando 10 metros por cima do capô. O jovem de 21 anos estava com o capacete aberto e o item de proteção acabou voando e fazendo com que a vítima batesse a cabeça no chão e tivesse um sangramento intenso. O jovem foi socorrido por militares do Corpo de Bombeiros e socorrista do SAMU e encaminhado para a Santa Casa em estado grave. O idoso João Teodoro do Prado, de 66 anos, foi assassinado a facadas durante a tarde de domingo no bairro Daniel 2, em Paranaíba. A suspeita de cometer o crime é a esposa dele, de 71 anos. Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o imóvel onde uma mulher com marcas de sangue pelo corpo estava caída na calçada.
Os militares encontraram a idosa desmaiada na frente do imóvel. Enquanto a idosa era atendida, uma vizinha contou que o marido dela estava morto dentro da casa. João foi encontrado esfaqueado e a casa com sangue espalhado. A suspeita ficou sob custódia na unidade de saúde. O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba. Sara Chaves para o JD1 no ar. Você está ouvindo? JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. E vamos conferir agora aqui no JD1 no ar o informativo diário do Senar MS. O Senar Mato Grosso do Sul lançou o programa Senar Conecta, pensando em preparar universitários e recém-formados para as exigências e oportunidades do mercado atual com foco no setor agropecuário. São encontros semanais com mentoria e capacitação em vários temas. É uma oportunidade ideal para quem está dando os primeiros passos na vida profissional. Fique atento às redes sociais do Senar MS para saber mais. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF, autorizou nesta segunda-feira, dia 7, que o ex-deputado federal Daniel Silveira progrida para o regime semiaberto de prisão. Silveira, que foi condenado pelo STF a 8 anos e 9 meses de prisão pelos crimes de tentativa de impedir o livre exercício dos poderes e coação no curso do processo ao proferir ofensas e ameaças contra os ministros da corte, poderá deixar o presídio para trabalhar durante o dia e deve retornar à noite. O ex-deputado foi preso em maio do ano passado, após o Supremo anular o decreto de graça constitucional concedido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao deputado, em uma tentativa de impedir o cumprimento da pena. Na decisão de ontem, o ministro destacou que Silveira preenche os requisitos legais para a progressão de regime prisional e teve parecer da Procuradoria-Geral da República, PGR. JD1 no ar. JD1 no ar. E na manhã de hoje, a Polícia Federal cumpriu um mandato de busca e apreensão expedido pela Vara Criminal da Comarca da cidade de Corumbá, com a finalidade de combater crimes de abuso sexual infanto-juvenil na internet. Durante a ação, as equipes apreenderam mídias com conteúdo digital que serão submetidas a análises periciais e instruirão as investigações no intuito de identificar os demais envolvidos na rede criminosa de produção e compartilhamento de material de abuso sexual infanto-juvenil em âmbito cibernético. Essa é a 8ª fase da Operação Nicolau, nomeada em alusão ao Santo Protetor das Crianças, e faz parte de um esforço contínuo da Polícia Federal em reprimir a produção, posse e divulgação de imagens e vídeos de abuso sexual de crianças e adolescentes. As investigações prosseguem e novas operações podem ser deflagradas a qualquer momento para assegurar a punição dos responsáveis e a proteção das vítimas. JD1 no ar. O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, TSE-MS, determinou a suspensão cautelar de um processo licitatório no valor de R$ 10.193.835,74 em Dourados. A licitação visava a execução de obras de infraestrutura urbana, incluindo restauração de pavimentação, drenagem de água pluvial e sinalização viária no setor 7 da cidade, através de um convênio firmado entre a Agência Estadual de Gestão e Empreendimentos, a AGESU, e o município de Dourados. A decisão do TSE-MS foi tomada após uma denúncia apresentada pela empresa Engipave Construções Limitada, que alegou irregularidades no processo licitatório Concorrência Eletrônica número 2/2024, conduzido pela Secretaria Municipal de Administração de Dourados. Segundo a denúncia, a empresa foi desclassificada no certame por não atender a um item específico do edital, que exige comprovação de capacitação técnica operacional. A Engipave argumentou que o processo de habilitação da empresa concorrente violou o princípio de legalidade e norma da Lei de Licitações, Lei nº 14.133/2021. Além disso, a empresa denunciou que o agente de contratação não respeitou o prazo recursal após sua desclassificação, convocando rapidamente a segunda colocada, o que teria infringido a legislação vigente. A Engipave também apresentou documentos do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo, CREA-SP, que comprovaria sua capacitação técnica, tanto operacional quanto profissional. Diante dos indícios de descumprimento das normas legais, o TSE-MS decidiu pela suspensão imediata do processo licitatório, citando o risco de dano ao erário público. A decisão foi proferida pelo conselheiro Osmar Domingues Jerônimo, que determinou a notificação do prefeito de Dourados, Alan Aquino Guedes de Mendonça, e do secretário de administração, Wander Soares Matoso, para comprovarem o cumprimento da suspensão em até 5 dias úteis. Os responsáveis pelo processo, incluindo o agente de contratação Eduardo Mendes Correia Ferri,
também foram intimados a prestar esclarecimentos sobre as irregularidades apontadas. JD1 no ar. Esporte. E agora aqui no JD1 no ar, o repórter Dininho Almeida tem as últimas notícias esportivas. Estamos chegando nesta terça-feira com notícias esportivas. Campeonato Brasileiro Série B teve 2 jogos ontem da 30ª rodada. O Goiás venceu o Santos por 3-1 e o Sport venceu o Ceará por 2-1. Taça Libertadores Feminina, segunda rodada, fase de grupos. A Ferroviária empatou com o Peñarol em 2-2. Deportivo Cali venceu o Alianza Lima por 2-1. O Santiago Morning venceu o Guarani do Paraguai por 5-1. E o Santa Fé venceu o Independente Dragonas por 1-0. Eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil joga na quinta-feira contra o Chile. O Chile que chega para essa partida com 2 empates, 3 derrotas nos últimos 5 jogos. Do outro lado, o Brasil vem de uma série de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Notícias esportivas. Em alta, o Brasileirão chega a 30 jogadores na seleção após a Copa do Catar, 19 na era Dorival. Palmeiras é o clube que mais teve jogadores lembrados, seguido por Botafogo e Flamengo. Ramon, Diniz e o treinador atual já se aproximam dos 32 chamados por Tite no último ciclo. Logo após a Copa do Mundo do Catar, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, disse que esperava ver o Brasil com mais nomes do cenário doméstico. Menos de 2 anos depois, esta é a realidade e a convocação para as partidas contra Chile e Peru pelas eliminatórias elevou a 30 o número de jogadores do Campeonato Brasileiro no ciclo. No grupo que treina nesta semana no CT do Palmeiras, em São Paulo, são 6. O Everton do Palmeiras, Fabrício Bruno e Gerson do Flamengo, Alex Telles, Luiz Henrique e Igor Jesus do Botafogo, marca que comprova uma tendência da era Dorival de olhar mais para a liga local, com 19 convocados desde que assumiu o comando da seleção. O comparativo com o ciclo anterior com o Tite para a Copa de 2022 indica o maior aproveitamento do Brasileirão nas escolhas. Em 4 anos e meio foram 32 atletas chamados pelo ex-treinador, em número que acaba deturpado pelas presenças de Brazão, Hugo, Chapecó, Megiolaro e Ivan. Por um período, a comissão técnica optou por chamar um goleiro mais jovem, quase sempre sub-20, para pegar experiência e não por tê-los como os melhores do país. Entre os 30 convocados por Ramon, Fernando Diniz e Dorival, 10 foram titulares após a Copa. O Everton, Bento, Fabrício Bruno, Guilherme Arana, Ayrton Lucas, Andrei Santos, André, Rony, Hendrick e Luiz Henrique. A lista de março de 2023 para o amistoso com o Marrocos, por sua vez, foi a mais surpreendente, com nomes que se preparavam para o Mundial Sub-20. Mikael, Arthur, Robert Renan, Andrei Santos e Vitor Roque. Confira os convocados atuando no Brasileirão. Do Palmeiras, o Everton, Murilo, Veiga, Rony, Estevão e Hendrick. Pelo Botafogo, Perry, Adrielson, Luiz Henrique, Igor Jesus e Alex Telles. Pelo Flamengo, Fabrício, Gerson, Ayrton Lucas e Pedro. Pelo São Paulo, Rafael, Lucas e Pablo Maia. Pelo Atlético Paranaense, Bento, Mikael e Vitor Roque. Pelo Fluminense, Nino e André. Pelo Atlético Mineiro, Arana e Paulinho. No Vasco, Léo Jardim e Andrei. Do Cruzeiro, William. Do América Mineiro, Arthur. Pelo Corinthians, Yuri Alberto. O clube com mais convocados foi o Palmeiras, 6, seguido por Botafogo, 5, Flamengo, 4. No total foram 11 times representados por seus jogadores e 9 convocações. Apesar dos números indicarem o aumento das oportunidades para quem disputa o Brasileirão, Dorival Júnior garantiu após a convocação da data FIFA de outubro que não há direcionamento ou predileção por determinada liga. Eu sou Dininho Almeida e esses foram os destaques de hoje para o JD1 no ar. JD1 no ar, direto de Brasília. Comissão aprova a proposta que prevê assistência de saúde remota para a população idosa. A reportagem é de Laís Menezes. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara aprovou uma proposta que prevê a criação de um sistema remoto de assistência de saúde para essa população acima dos 60 anos. A ideia é que, por meio de um aplicativo, seja possível monitorar indicadores importantes de saúde, como pressão arterial e glicose, além de receber lembretes de medicamentos e consultas médicas. Os usuários também poderão agendar consultas online, solicitar atestados e pedir socorro em emergências. A iniciativa inclui canais como WhatsApp e um número 0800 para que pessoas a partir de 60 anos tenham suporte em qualquer lugar do país.
Além disso, o aplicativo deve ser vinculado ao SUS e gerido pela Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Segundo a relatora da proposta na comissão, deputada Nelly Aquino, do Podemos de Minas Gerais, o projeto de lei busca garantir ao idoso autonomia para cuidar da própria saúde de maneira inclusiva e adaptada à realidade digital. Para Nelly Aquino, a intenção é criar um aplicativo de saúde padronizado, como o Conect SUS. É a criação de um aplicativo e que tenha facilidade para que o idoso, mesmo com dificuldade de mexer no smartphone, de ter acesso à internet, ele consiga com facilidade agendar exames, ter consultas online e até mesmo agenda de consultas presenciais. A cada dia que passa, os idosos ficam mais sozinhos e é uma forma de incluí-los um pouco mais e que eles consigam resolver as suas situações, os seus problemas, principalmente de saúde. Para a relatora, a aprovação do projeto é uma resposta importante aos desafios da era digital, que muitas vezes dificultam a aproximação de pessoas idosas. Por isso, a proposta também tem como objetivo promover mais inclusão digital para essa população, auxiliando aqueles que muitas vezes não têm acesso fácil à tecnologia e à saúde. Antes de ir para o Senado, o projeto que prevê assistência de saúde digital para pessoas idosas ainda deve ser analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Se aprovada, a medida será incluída no Estatuto da Pessoa Idosa. De Brasília, Laís Menezes. E já está em vigor a lei que inclui experiências e perspectivas femininas no currículo escolar. O repórter José Carlos Oliveira tem os detalhes. As escolas públicas e privadas de ensino fundamental e médio deverão incluir no currículo de ensino as abordagens fundamentadas nas experiências e nas perspectivas das mulheres. A obrigatoriedade está prevista em lei em vigor desde o fim de setembro. A intenção é resgatar as contribuições, as vivências e as conquistas femininas nas áreas científica, social, artística, cultural, econômica e política. A lei também cria a Semana de Valorização de Mulheres que Fizeram História, acompanhada de uma campanha de conscientização das experiências femininas ao longo da segunda semana do mês de março. A medida surgiu de proposta da deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, mas o texto aprovado é a íntegra das alterações feitas pela relatora na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a ex-deputada Tereza Nelma, atual secretária nacional de Aquicultura. Estamos acrescentando a inclusão, tanto nos processos de construção do conhecimento, quanto nos de ensino e aprendizagens, de abordagens fundamentadas nas experiências e perspectivas femininas. Tal medida certamente contribuirá para que tenhamos cada vez mais mulheres valorizadas e respeitadas nos espaços, tanto privados quanto públicos, e ainda dará condições de escoamento, de influência e visibilidade para a produção de estudos sobre a mulher e o feminino. O mesmo texto passou sem ressalvas pelas comissões de Educação e de Constituição e Justiça da Câmara, onde o relator, deputado Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco, destacou a relevância da medida para reforçar a igualdade de gênero. As matérias estão plenamente respaldadas pelos dispositivos constitucionais que reconhecem a necessidade de se afirmar a igualdade entre homens e mulheres através de políticas públicas que reforcem a construção de uma sociedade livre, que empodere mulheres e meninas enquanto protagonistas do desenvolvimento científico, político e econômico. A nova lei dá um prazo para as escolas se adaptarem às novas regras que só vão valer na prática a partir de 2025. De Brasília, José Carlos Oliveira. Termina aqui o JD1 no ar de hoje, terça-feira, dia 8 de outubro de 2024. Com a apresentação de Wesley Paiva, o JD1 no ar é uma iniciativa do JD1 Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS. Para você ouvir novamente essa edição em podcast ou ainda acompanhar outras notícias aqui do estado, do Brasil e do mundo, acesse a qualquer momento o nosso portal www.jd1noticias.com. Uma excelente terça a todos e até amanhã. Você ouviu as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas.